Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. Chega ao Congresso Nacional a proposta do orçamento para o ano que vem. O governo enviou o texto ainda com previsão de déficit de 129 bilhões de reais. Meta fiscal que já está sendo alterada pelo Congresso. Do Salão Verde ao vivo, Mariana Pichitsky. O governo mantém previsão de aumento menor do salário mínimo para o ano que vem. A comissão da Câmara identifica a falta de competência e alta rotatividade dos dirigentes como os principais problemas dos hospitais federais no Rio. Capital estrangeiro nas empresas e cobrança pela bagagem dos passageiros. Você vai ver os alertas que especialistas fizeram aos deputados sobre a situação do setor aéreo no Brasil. E o FIES, que financia o acesso ao ensino superior para alunos carentes e está sendo reformulado, já recebe críticas de representantes das universidades privadas. Hoje é sexta-feira, dia 1º de setembro. Agora em Brasília, 9h04. Esses são os destaques do Câmara hoje, que já está no ar. O Congresso Nacional recebeu nesta quinta-feira o projeto da Lei Orçamentária Anual para 2018, de autoria do Poder Executivo. Na proposta, ainda consta a meta de resultado primário, com déficit de 129 bilhões de reais, uma previsão já alterada pelo próprio governo para 159 bilhões negativos. Vou chamar então a repórter Mariana Pichitsky, que tem mais informações. Bom dia, Mariana. Essa proposta contém dados importantes sobre essa expectativa do governo para o desempenho da economia no próximo ano. Quais são os principais números que chegaram, que foram confirmados com o envio da proposta aqui para o Congresso? Bom dia, Vera. Bom dia a todos. São muitas previsões mesmo, números importantes para o cenário econômico brasileiro. Uma das previsões já tinha sido anunciada pelo governo em 16 de agosto e foi mantida no documento que o governo enviou ao Congresso ontem, que é o aumento do salário mínimo. Pelo texto, em vez de ele ir para os R$ 979 previstos, ele vai para R$ 969 em 2018. Hoje, como o salário mínimo está em R$ 937, é um aumento de 3,42%. Com isso, o governo pode economizar cerca de 3 bilhões de reais. No texto que o governo disponibilizou, são mais de 3 mil páginas, esse documento é o PLN, um projeto de lei do Congresso Nacional, número 20 de 2017, inclusive quem quiser acessar, está na página do Congresso, www.congressonacional.leg.br. Esse texto, esse PDF de mais de 3 mil páginas, nesse texto o governo explica que a política de valorização do salário mínimo está prevista numa lei de julho de 2015 e essa lei traz uma fórmula. Essa fórmula é um modo de atualizar o valor do salário mínimo. Uma das variáveis dessa fórmula foi negativa, a taxa de crescimento real do PIB, que é apurada pelo IBGE. Por isso, esse valor menor, a explicação do governo, então. Agora, no texto, além do mínimo, várias outras previsões, né? De acordo com a projeção do governo, esse ano vai acabar com uma inflação de 3,7% e a taxa Selic, que é a taxa de juros básicas da economia, por volta de 10%. Para o final do ano que vem, o governo prevê uma inflação de 4,2% e Selic de 8%. O governo espera ainda um dólar que fique por volta de R$ 3,40 no fim do ano que vem. Além disso, a receita total da União para 2018 será de 3,6 trilhões de reais, segundo o documento, sendo o orçamento fiscal de 1,4 trilhão de reais e o orçamento para investimentos 68,8 bilhões de reais. Vera, são números muito grandes. Confirma aí também que já tinha anunciado o salário mínimo, confirma aí uma meta de inflação mais próximo do que o governo quer, volta dos 4%, porque esse ano pretende ser, parece que vai ser um pouco menor, né, Mariana? E um dólar mais alto do que está nesse momento, né, que está perto lá dos R$ 3,10 por aí. Bom, agora essa alteração fiscal, ela já está sendo, essa que a gente está falando aí do déficit, né, do que todo mundo chama de rombo nas contas do governo, ela já está sendo alterada aqui no Congresso, teve que vir com esse valor desatualizado por conta da tramitação da análise aqui no próprio Congresso Nacional, que ainda não se fechou, né? Como é que vai ser isso aqui nos próximos dias, Mariana?
Isso. Nessa semana foi aprovada essa mudança de meta na Comissão de Orçamento, começou a ser votado no Congresso Nacional, avançou até bem, mas ficaram faltando 2 destaques, lembrando dessa sessão que acabou na madrugada de quinta, por volta de 3h30 da manhã de quinta-feira. Esses 2 destaques não foram votados por falta de quórum. O presidente do Congresso, Eunício Oliveira, chamou então uma nova sessão para terça-feira da semana que vem, no final da tarde, para tentar concluir essa votação. E aí, sim, fazer o que o governo deve fazer depois disso é mandar uma mensagem mensagem modificativa ao projeto da lei orçamentária. Ela deve contemplar também essas mudanças, umas medidas provisórias que o presidente Michel Temer deve editar com o adiamento do reajuste dos servidores públicos, além de aumento de imposto para fundos de investimento, entre outros pontos anunciados pelo governo. Ou seja, o orçamento vai mudar ainda um pouco em relação ao que veio ontem. E veio ontem porque é uma determinação constitucional, 31 de agosto, ontem, é o dia final para o Congresso, para o governo enviar para o Congresso o projeto de orçamento do ano seguinte. Agora, Mariana, a proposta em si vai para a Comissão Mista de Orçamento, essa comissão que é formada por senadores e deputados e que analisa a partir de agora até o final do ano, né, a proposta que tem que ser votada, tem um prazo para isso. Isso mesmo. É o seguinte, a partir de agora vai ser aberto um prazo de emendas que será de 1º a 20 de outubro. Também a Comissão Mista de Orçamento faz uma audiência pública com o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, que deve ser realizada até 30 de setembro. E, além disso, o Congresso tem a tarefa, a obrigação de analisar e votar o orçamento para o ano que vem até 22 de dezembro, antes de ser votado pelo plenário do Congresso. Como você bem lembrou, tem toda a análise, toda a tramitação na CMO, Comissão Mista de Orçamento, que é onde se costuma haver mais debates, mais qualificado, para depois chegar para o Congresso, em tese, uma votação mais rápida, Vera. Obrigada, Mariana. Bom dia para você. Igualmente. Bom, a gente muda de assunto agora, vamos falar de hospitais públicos. A Comissão Externa de Deputados, que analisa a situação das emergências dos hospitais federais do Rio, decidiu apresentar um projeto de lei com regras para a ocupação de cargos de direção nessas unidades. O texto tem apoio de vários partidos. Entre os principais problemas observados pelos deputados estão a falta de competência e a alta rotatividade dos dirigentes desses hospitais. Nós encontramos diretores de hospitais que não sabiam sequer o número de leitos que essas unidades têm. O que significa que esses gerentes, esses chefes de unidade, não têm competência para ali estarem dirigindo uma unidade que lida com a vida das pessoas. A grande alteração, né, além da dedicação exclusiva, é a questão do mandato de 3 anos com possibilidade de recondução mais uma vez, para que não tenhamos essa alteração, essa solução de descontinuidade, vamos dizer assim, na direção dos hospitais federais, que não se consegue estabelecer uma estratégia de funcionamento de médio e longo prazo. Capital estrangeiro nas empresas e cobrança pela bagagem dos passageiros. Duas das principais polêmicas que marcam hoje o setor aéreo foram discutidas pela Comissão de Fiscalização Financeira. Especialistas fizeram vários alertas. Nos últimos 15 anos, o setor aéreo brasileiro vem crescendo. Por ano, mais de 70 milhões de passageiros passaram a usar o avião ao invés do ônibus. Um sucesso, segundo a ANAC. É um transporte que já não é mais um transporte de elite, de luxo, é um transporte de massa, né? Se tornou massificado. Em 2002, o transporte aéreo respondia por cerca de 28% do número de passageiros transportados em relação ao rodoviário, e nós invertemos isso. Em 2015, o transporte aéreo alcançou 75% em relação ao rodoviário. Então, nós hoje o transporte aéreo transporta mais pessoas do que o próprio transporte rodoviário. A gente acredita que se o Congresso der esse passo, inclusive retirando essas barreiras ao investimento estrangeiro, nós certamente veremos investimentos e, eventualmente, a entrada de novas empresas no nosso mercado. Sônia Amaro, advogada do Proteste e que representou os consumidores na audiência pública, alertou: abrir as empresas aéreas brasileiras para o capital estrangeiro aumenta a concorrência e também as responsabilidades. Não basta haver essa concorrência. Claro que isso é saudável para o consumidor, essa disputa entre empresas. Agora, é importante que haja realmente uma fiscalização do setor, uma fiscalização e uma aplicação de penalidades se as regras são descumpridas. Já o representante da ABAR
apresentou outra realidade. Ailton Pereira afirmou que, a partir de 2015, o setor aéreo brasileiro foi atingido em cheio pela crise e pela alta do dólar. Ele defendeu a desoneração fiscal para as empresas aéreas. A gente tem hoje um cenário de redução de consumidores, que a gente chama de redução de demanda, combinado com aumento de custo. Aumento de custo principalmente por conta do aumento do dólar. E eu não posso resolver isso simplesmente repassando esses custos para a tarifa. Porque quanto maior a tarifa, menor o número de passageiros que eu tenho a bordo. Então eu tenho que atacar isso através da redução de custo. Os nossos esforços de cada companhia, no aumento da eficiência, na melhoria da operação que permite essa redução de custo, elas já foram feitas. Então hoje nós dependemos dessa redução de custo via desoneração fiscal. Outro assunto que rendeu bastante debate na audiência pública foi a Resolução 400 da ANAC, aquela que determinou novas franquias para bagagens de mão despachadas. Hoje, o usuário das empresas aéreas, o usuário que compram as passagens aéreas, estão tendo que pagar um valor a mais para que possa despachar a sua bagagem. E a ANAC tomou essa decisão de dividir esses serviços. Existia um serviço da passagem e um serviço de despacho de mala com o intuito de diminuir o preço da passagem. O que as pessoas estão clamando por aí é que a passagem não teve a diminuição esperada no seu valor e em muitos casos não teve diminuição nenhuma, até aumento das passagens. Uma comissão especial da Câmara debate a tributação sobre rendimentos do investidor anjo. Assim é conhecida a pessoa física que investe em empresas que estão começando e apresentam alto potencial de crescimento. Segundo os participantes da audiência, a tributação desestimula investimentos em inovação no país. Grandes empresas como a Google, hoje uma referência mundial, não começaram assim. Na fase inicial, precisaram do apoio do investimento anjo. Já no Brasil, uma medida da Receita Federal tem dificultado essa prática. Uma instrução normativa da Receita que regulou o contrato de investidor anjo. Ao fazer uma instrução normativa que não considera o fato de que esse investidor anjo tem uma chance de perda infinitamente maior do que a chance de ganho, e tributar exatamente aquela única oportunidade que ele teve de retornar o investimento que ele fez, você faz com que o processo em si que foi criado, o dispositivo que foi criado pela lei, basicamente ele perca a eficiência prática. A estimativa é que para cada real investido em novas empresas, quase 6 são gerados na economia num prazo de 5 anos. Por isso, em outros países, o investidor anjo recebe um tratamento especial. Existem várias experiências internacionais na qual o investidor usa parte do imposto de renda que ele tem a pagar num ano para fazer esse investimento, com parte disso em dedução. O importante a se entender é que isso não é renúncia fiscal, porque é um investimento em capital produtivo. Ele vai para a empresa, que vai gerar emprego. Essa é uma alternativa. Outra é oferecer linhas de financiamento com juros baixos. Essa discussão é justamente para saber como o Brasil vai incentivar a inovação. O relator da matéria já adiantou que deu entrada no decreto para acabar com a taxação imposta pela Receita. O caminho é equiparar de maneira bem equilibrada ao que os países já adotam em termos de apoio tributário aos investidores anjos. Essas comparações sobre o que os outros países adotam de facilidades vão ser muito úteis para que a gente possa, aqui no Brasil, também chegarmos a um denominador comum de algo que seja justo em termos de tributação, que no meu entendimento tem que ser a não tributação sobre o lucro de capital, para que aquele que invista se estimule a investir mais. Você já viu nesta edição do Câmara Hoje? Chegou ao Congresso a proposta de orçamento do governo para 2018, com previsão de 3,5 trilhões de reais de receita e de despesas. Agora em Brasília, 9h18, você vai ver depois do intervalo. Comissão de deputados que analisa a crise nos hospitais federais do Rio defende novas regras para os cargos de direção. E mais.
Novo FIES, Novas Críticas, o programa que financia o acesso ao ensino superior para alunos carentes e que está sendo reformulado, recebeu críticas de representantes das universidades privadas. Você vê tudo em instantes. Agora, 9h19. O Câmara hoje está de volta. 68 diplomatas de 45 países estão passando 4 manhãs aqui na Câmara dos Deputados. Eles vieram para entender como se aprova uma lei no Brasil. Isso tem tudo a ver com o trabalho deles. Brasília tem um bairro só de embaixadas. Gente de todo canto vem para cá tratar dos interesses dos seus países. Os acordos negociados com o Brasil precisam da aprovação do Congresso Nacional. Só no primeiro semestre deste ano, foram 13 acordos aprovados sobre assuntos como transporte aéreo e intercâmbio em educação. Por isso, a Câmara está oferecendo um treinamento para os diplomatas. A gente vai tentar transmitir para eles como é que os acordos internacionais tramitam aqui na Câmara Federal, para que eles possam ter um pouquinho mais de conhecimento, de aprofundamento nessas questões, para melhor acompanhar aqueles acordos internacionais de interesse de cada país. Esse é o trabalho de Tiao, que veio da China há 3 anos. Depois de atuar nos consulados do Rio de Janeiro e de São Paulo, agora ela vai monitorar assuntos legislativos na embaixada em Brasília. Tiao elogiou as aulas sobre o processo de elaboração de leis no Brasil. É totalmente diferente com o sistema chinês. Agora, como na seção política, eu tenho que conhecer essa área, esse conhecimento vai facilitar o meu trabalho no futuro. Os professores também tratam do sistema político brasileiro. Para a gente que vem de fora, é um jeito também de conhecer mais da história do Brasil, conhecer um pouco mais das instituições, acompanhar o que está no acontecer político, que neste tempo tem sido muito interessante para a gente que observa como estrangeiro o que está acontecendo aqui no Brasil. Eu acho que esse curso é extremamente importante para as embaixadas, porque nós acompanhamos com bastante interesse o que acontece no Brasil, né? É o papel das embaixadas entender o que está acontecendo no país. O curso é oferecido pela Secretaria de Relações Internacionais da Câmara dos Deputados. Nós, a Secretaria de Relações Internacionais, foi criada para fazer essa interface entre a Câmara dos Deputados, a sua presidência e as embaixadas. Isso facilita porque os tratados internacionais, os acordos internacionais, todos vêm para o Congresso para serem apreciados. Primeiro na Câmara, depois vai ao Senado. E é muito importante que eles mandem esses acordos feitos de forma a que não seja preciso retornar para fazer correções, para que esses acordos internacionais possam realmente ter sua tramitação dentro da maior regularidade possível. O Novo FIES foi alvo de críticas num debate aqui na Câmara. A reclamação é de que agora o programa vai estar mais dirigido a questões financeiras, como o risco do financiamento, do que a proposta social, que é integrar estudantes de baixa renda ao ensino superior. Com um orçamento de 32 bilhões de reais, o FIES financia o acesso ao ensino superior para alunos carentes a juros subsidiados. O programa, que em 2014 ultrapassou os 730 mil novos contratos, desidratou por causa da crise e este ano menos de 200 mil alunos foram contemplados. Para garantir a manutenção do programa, o governo editou medida provisória alterando as regras de acesso. A partir de 2018 serão 3 modalidades. Na primeira modalidade serão ofertadas 100 mil vagas por ano para estudantes com renda per capita mensal familiar de até 3 salários mínimos. Os recursos serão garantidos pela União. Na segunda modalidade, serão 150 mil vagas para alunos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com renda familiar per capita de até 5 salários mínimos. Os cursos serão financiados pelos fundos de desenvolvimento dessas regiões. O risco de crédito será dos bancos, pelo qual será cobrada uma taxa. Na terceira modalidade, serão 60 mil vagas para estudantes de todo o país com renda familiar per capita mensal de até 5 salários mínimos. Será financiado pelo BNDES e fundos de desenvolvimento regional. Ao todo, serão oferecidas 310 mil novas vagas todos os anos. Em audiência no Congresso, representantes das instituições de ensino criticaram o Novo FIES.
Para as universidades privadas, as novas regras focam em questões financeiras, como a inadimplência e taxas de risco, e esquecem o aspecto social do programa. Segundo eles, as medidas restringem o acesso dos alunos e a oferta de vagas. A medida provisória ela está restringindo muito mais o acesso e retirando os benefícios que o aluno já tinha no modelo atual. Isso vai fazer com que o programa realmente fique de enfeite em cima da prateleira. O governo vai dizer assim, olha, existe o financiamento estudantil, mas o aluno não acessa porque não quer ou porque as instituições não ofertaram as vagas. O comitê gestor é que vai definir como será esse reajuste e ainda com fundo garantidor que poderá chegar até ser 25% que as instituições vão arcar. Então o resultado... A instituição com 25%, mais o desconto que ele dá de 5%, mais 2% de agência bancária, começa a ficar inviável esse financiamento, tanto para o aluno como para a instituição de ensino. O presidente da Comissão de Educação defendeu a necessidade de o programa ter sustentabilidade econômica. É importante que se tenha um modelo que atinja o anseio da sociedade, mas que seja viável, econômica e financeiramente. Ah, mas o FIES, que é o questionamento que se coloca, o FIES não pode ser um programa econômico, ele é um programa social, de fato. Ele é um programa social e precisa continuar sendo. Agora, se ele deixar de existir, aí ele não é um programa nem econômico, nem social. Debatedores argumentam que a expansão do acesso ao ensino superior irá garantir o desenvolvimento econômico. Nós precisamos de um país com mais jovens fazendo ensino superior e terminando. Porque quando você termina o ensino superior, você melhora a empregabilidade, a taxa de desemprego nessa faixa de pessoas com ensino superior é bem menor e o país melhora como uma nação. O país, pela educação, você tem crescimento, você tem desenvolvimento, você melhora a produtividade dessa mão de obra. Além das 278 emendas já apresentadas, o relator promete continuar ouvindo propostas. Para isso, disponibilizou um canal para sugestões na internet e está abrindo todas as audiências à participação dos internautas. Apesar das dificuldades, disse estar otimista. É um momento difícil, né, porque nós sabemos da situação que o país se encontra, da demanda que temos por parte dos estudantes e da sociedade, mas também é muito estimulante poder construir e ajudar a construir essa política pública que não seja para agora somente. Acho que a nossa visão é tentar construir esse projeto para o futuro, um programa perene que dê oportunidade para que o jovem chegue ao ensino superior e, mais do que isso, se forme e contribua para o desenvolvimento do país. Para sugerir mudanças no novo FIES, é só acessar a página do E-Democracia na internet. O endereço é edemocracia.câmara.leg.br/FIES. Vamos agora a outros debates feitos nas comissões da Câmara nesta quinta-feira. O anúncio do governo de privatizar a Eletrobras foi debatido numa audiência pública conjunta das comissões de Desenvolvimento Urbano, de Legislação Participativa e do Meio Ambiente. O plenário estava lotado principalmente de eletricitários, trabalhadores e sindicalistas de empresas do sistema Eletrobras. Todas as participações foram de crítica ao governo e à desestatização da companhia. Ainda não há detalhes de como será feita a privatização, mas o mercado estima que o governo deve arrecadar 20 bilhões de reais ao permitir que a companhia abra seu capital. Os participantes da audiência pública afirmaram que a privatização vai acarretar um aumento das tarifas de energia elétrica para o consumidor. A Comissão do Trabalho tratou do adicional de risco portuário, a proteção dos prestadores de serviços nos portos brasileiros. O projeto, em discussão na Câmara, pretende incluir na lei a extensão desse adicional aos trabalhadores avulsos. Os representantes da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, favoráveis ao projeto, disseram que a mudança na lei trará avanços sociais. Já os contrários, da Coordenadoria Nacional de Trabalho Portuário e Aquaviário do Ministério Público, afirmaram que a Lei de Higiene e Segurança do Trabalho já garante proteção aos trabalhadores avulsos e seletistas. Duas comissões, a de Finanças e Tributação e a de Fiscalização Financeira e Controle, realizaram audiência pública para discutir a suspeita sobre multinacionais que utilizam benefícios da Zona Franca de Manaus como blindagem para concentração de mercado
e rombos bilionários nos cofres públicos. Há denúncias de que algumas empresas utilizam os créditos como descontos fiscais para diminuir o preço de alguns de seus produtos, superfaturam a matéria-prima para ganhar ainda mais créditos e recebem créditos por impostos que não pagaram. O Brasil, com isso, perderia cerca de 2 bilhões de reais por ano. Os festivais de teatro atravessam uma fase difícil no Brasil. O apoio diminuiu, faltam informações e não existem programas bem estruturados. A reclamação foi feita numa audiência na Comissão de Cultura da Câmara. Os festivais de teatro cumprem papel importante na difusão das artes cênicas em todo o país. Além de estimular a formação de plateia, os festivais são oportunidade de intercâmbio profissional com suas oficinas e debates. Mesmo sem apoio oficial, o teatro no Brasil movimenta a economia, gera milhares de empregos e concorre para a melhoria da qualificação profissional e dos serviços prestados em diversos setores. Os festivais estão em todo o Brasil, nas cidades pequenas, nas cidades grandes, em todos os estados, em todas as regiões do país. Os festivais têm uma importância de formação de público e de plateia. E tem uma função muito importante que é de sensibilizar e levar as pessoas a fruírem, a terem a sensação do contato com a obra de arte. Na Comissão de Cultura, os produtores teatrais reclamaram da falta de apoio oficial para as artes cênicas. Alguns festivais no Brasil têm mais de 50 anos, mas, segundo eles, ainda não há programas estruturados de apoio para o setor, nem nos governos e nem nas empresas estatais, o que ameaça a continuidade desses eventos. Festivais, quando são produzidos pelo poder público, eles deixam de acontecer vários anos, mas quando eles são produzidos pela produção independente, é engraçado isso, eles não deixam de acontecer, não é? Porque é resistência. Então, assim, fazem com 2 espetáculos, com um, né? Fazem com um espetáculo, uma palestra, uma oficina, já é o festival, mas ele acontece. Para os participantes da audiência, o que falta é informação. Existe a crise? Sim, existe a crise, mas existe o dinheiro muito mal gasto, o dinheiro muito mal empregado, né? Ou seja, de 1 bilhão, 211 milhões da Lei Rouanet, apenas 2 milhões para os festivais que chegam a um público de mais de 1.500.000 e poucas pessoas, isso é gastar mal. Abrir o debate na casa da importância que temos na questão do fomento dos festivais de teatro brasileiro. Tem um papel de formação no conjunto da sociedade, seja do ponto de vista cultural, afetivo, de valores que a sociedade está precisando muito hoje no país, com pouco recurso. E nesta edição do Câmara Hoje, você viu, chegou ao Congresso a proposta de orçamento do governo para 2018, com previsão de mais de 3,5 trilhões de reais de receitas e de despesa. Comissão de deputados que analisa a crise nos hospitais federais do Rio defendeu novas regras para os cargos de direção. Novo FIES em debate, o programa recebeu críticas e a principal reclamação é de que agora o FIES vai estar mais dirigido a questões financeiras do que a proposta social. 68 diplomatas de 45 países estão na Câmara. Eles vieram entender como se aprova uma lei no Brasil. E esta edição do Câmara Hoje está chegando ao fim. A gente pode voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é sexta-feira, dia 1º de setembro. Neste momento, 9h33. Um ótimo fim de semana.